és o sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. A surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. A lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. A surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte a jorrar em secas pastagens. A surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Boa noite, tudo bem com vocês? Vou pedir para a Luana ver se o áudio está saindo. Alô? Tudo bem com vocês? Ótimo, estamos aqui novamente ao vivo. Hoje a minha ajudante é a Luana e essa caminhada tecnológica é sempre um aprendizado constante. Então, mas nós estamos aqui então para conversar sobre espiritualidade a partir da Bíblia com
foco na questão da saúde, conversando sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. Todas as sextas-feiras à noite. Se você gosta e se você pensa ser importante este assunto e da forma como nós o abordamos aqui, compartilhe a página da Pastoral do Cuidado e também seja um seguidor, uma seguidora da página. Queremos agora, no mês de maio, chegar no mínimo aos 1000 seguidores, né? Estamos próximos então de chegar a 1000 pessoas que nos acompanham, né? Também te faço um convite para você ser inscrita no canal do Sínodo Planalto Rio Grandense, no YouTube. Acesse lá no YouTube, pesquisando por Sínodo Planalto Rio Grandense. Ali você vai encontrar assuntos, temas bem legais para a tua vida, que vão ajudar você a encontrar sentidos, razões, material assim também que emociona a gente, né? Um material que mexe com a vida, faz a gente se levantar, né? Tem reflexões, meditações e evidentemente tem celebrações. Então tem material mais curto, né, do ponto de vista do tempo, mas não menos profundo. Tem alguns materiais um pouco mais longo, né, mais desenvolvido, os cultos, as lives do Sínodo que vão ao ar todo último domingo do mês. Os vídeos que nós produzimos nas sextas-feiras estão lá a partir de sábado à noite às 19 horas. Estamos falando, nos últimos 2 encontros, sobre Jó. E o que nós dizemos e o que nós descobrimos sobre Jó é que Jó não é tão paciente assim, né? Quando se trata de enfrentar os sofrimentos que a vida nos oferece, né? Os dissabores da vida, as dores. No caso de Jó, doenças, luto, crise financeira, que são 3 aspectos que trazem sempre bastante instabilidade para a vida das pessoas. Inclusive, trazem dificuldades para as pessoas verem o sentido na vida. E diante desta situação, dissemos que Jó não é assim tão paciente como normalmente se diz. Normalmente se diz que a paciência de Jó, mas se nós lermos Jó, nós vamos ver que ele tem uma certa revolta em relação a isso. Você já encontrou, já se deparou com pessoas revoltadas por causa da situação a qual estão expostas, a situação que lhes tocou viver, a situação que estão vivendo e vivenciando? Especialmente, que é o assunto das nossas lives, em relação à doença, em relação a luto, em relação aos limites da vida. Você já encontrou alguém que externou revolta? Você já se sentiu revoltado? Você já externou uma revolta? Quando você escutou alguém
falando de uma forma mais chateada, vamos dizer assim, como que foi a tua reação? Ou a reação das outras pessoas que estavam em volta? Como eles reagiram? Como elas, as pessoas que ouviram palavras revoltadas ou até gestos de revolta com a situação, como reagiram as pessoas em volta? Como você reagiu? Como as pessoas reagiram contigo quando você expressou palavras, chateação, palavras duras contra a vida, palavras às vezes até de desespero, tendo dificuldade de entender algum sentido na vida. É como só um momento. Isso. Como as outras pessoas reagiram. Veja, precisamos lembrar que diante da situação de Jó, ele recebe a visita de 3 amigos, vocês já sabem disso, e esses amigos ficam bastante tempo ali calados, porque também Jó estava calado. E isso às vezes nós não entendemos, que diante do sofrimento do outro, para entender o sofrimento do outro, a gente primeiro precisa ficar calado. Mesmo diante do silêncio do outro. É muito difícil para nós, quando estamos diante de um sofrimento, diante de uma pessoa enferma, ficarmos calados, ficamos ansiosos para dizer algo. Nós achamos que temos que dizer algo. A pessoa está ali em silêncio, a gente fica um pouco desesperado com aquele silêncio. Mas precisamos respeitar o silêncio da pessoa. Às vezes é importante o silêncio. Muito palavreado na frente de alguém enfermo, às vezes não é bom. Traz mais sofrimento ainda as palavras. Então, sempre repetimos aqui. Primeira ação é o silêncio. É deixar a pessoa que está sofrendo se manifestar. E às vezes a manifestação do sofrimento é através do silêncio. Vai chegar um momento em que o silêncio será quebrado. No caso do Jó, então, foi ele quem quebrou esse silêncio. Chegou uma hora, então, que Jó começou a falar. Todo o livro de Jó é o diálogo entre Jó e esses amigos. Primeiro houve um silêncio. O silêncio não foi tão curtinho, foi 7 dias e 7 noites. Vou abrir um parênteses para a gente ir aprendendo. Os números na Bíblia, eles têm um sentido, eles não têm um poder em si mesmo, né? A gente não acredita em números. Os números, eles são uma ferramenta que a gente tem para organizar a nossa vida. Precisamos saber o que é 1, o que é 2, o que é 3, né? A gente vai aprendendo desde criança a contar, porque faz parte da administração da vida. Mas na Bíblia os números eles têm uma mensagem. Por exemplo, o número 7 sempre tem a ver com perfeição. Quer dizer, no Pai Nosso temos 7 pedidos. Perdoar devemos 70 vezes 7. Então, assim, assim, a gente tem que tentar ser perfeito. É claro que a gente não consegue ser perfeito, mas ali a atitude, até naquele momento, dos amigos de Jó foi perfeita.
Até ali estava tudo bem. Eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio. Eles respeitaram o silêncio do enfermo. Muitas vezes pessoas visitam o hospital, eu vejo mesmo, e é porque é difícil, né? Já chegam falando, trazendo doutrinas, com boa intenção de pregar amor de Deus, etc e tal, de ser solidário. Mas não é isso que é o correto. O correto é mesmo ficar em silêncio. Aqui, nessa história de Jó, é perfeita essa situação. Mas chegou um momento, então, que Jó quis falar. Ele, então, sentiu a necessidade de falar. E ele começa dizendo, então, finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele é revoltado. Jó está revoltado. Ele até que teve paciência de ficar em silêncio, mas com certeza estava ali fervilhando ali dentro essas palavras, esse sentimento. E de repente ele sentiu, ele se sentiu seguro, ele se sentiu confiante para falar a revolta. Ali que está o segredo. Para a gente escutar uma pessoa, a gente precisa escutar a revolta da pessoa, porque faz parte do processo, a revolta. E a pessoa precisa ter um espaço e precisa ter gente que escuta a revolta. Olha a profundidade da revolta de Jó, né? Ele falou: maldito dia em que nasci, maldita noite em que disseram, já nasceu, é homem, que aquele dia vire escuridão. E assim Jó vai se revoltando contra a vida. Ele perdeu ali, diante da situação, o sentido da vida. Não sei se ele perdeu mesmo o sentido da vida. É possível que não. Mas ele tinha necessidade de falar isso, que estava ali dentro dele. Então, esse é o segredo. Escutar o que está dentro da pessoa. Nós escutamos. Você pode contar com a pastoral do cuidado. Se você quer alguém para quem dizer o que você sente, você não encontrou pessoas, as pessoas querem falar muito, elas querem dizer um monte de coisa e acabam não ouvindo a tua revolta. Você não está seguro para se desabafar, pode contar com a pastoral do cuidado do Sino do Planalto Rio-Grandense. E com certeza, com várias lideranças da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ou com os ministros e ministras das comunidades, das paróquias. Se você quer e está precisando dizer alguma coisa, eu tenho certeza que você vai encontrar um ouvido atento, um coração desprendido para prestar atenção no que você tem para dizer. Prestar atenção, ouvir, né? E depois ele vai seguindo aqui, dizendo a revolta dele. Depois ele diz, por exemplo, lá em versículo 11, né? Capítulo 3. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Então a revolta do Jó, ele achou que não ter nascido seria uma paz. A vida para ele está sendo um tormento tão profundo que naquele momento paz é morrer. Quantas pessoas estão nessa situação e não encontram gente para ouvir? Todo mundo está pregando, todo mundo está dizendo, todo mundo está pregando doutrinas. São importantes? São. A gente precisa ter uma doutrina na qual acreditar. É importante, sim, mas tem momentos que isso não é
assim, o que a pessoa necessita para equilibrar a sua vida. Significa para se reequilibrar diante de um momento profundo de crise. Aí, como nós já vimos a outra vez, vamos perceber que essa relação entre Jó e os amigos começa a não dar mais tão certo. Já não é mais tão perfeita a ação dos amigos. Até ali eles ouviram o silêncio de Jó. Mas quando Jó começou a falar, e dessa forma tão impaciente, esse grito de socorro tão profundo, os amigos de Jó começaram tipo quase que repreendê-lo, né? A repreendê-lo. Quem sabe é essa a nossa atitude muitas vezes quando uma pessoa se revolta, porque ele está se revoltando contra a vida, está se revoltando contra a sua existência, ele está se revoltando contra Deus. E aí que os amigos de Jó não resistiram. Aí eles não conseguiram ouvir isso, não conseguiram absorver isso, né? Não conseguiram ouvir de forma empática e tentar entender. Aí o primeiro a falar foi um que se chamava de Elifaz, né? Então ele disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Bom, parece que no início ele até foi bastante sensível, foi bastante empático no primeiro momento, né? Mas ele ficou tão impactado com a revolta de Jó que ele não se aguentou. Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Viu? O Elifaz reconhece que Jó tinha aí um dom assim de animar pessoas para a vida, né? Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? Quer dizer, aí está claro que essa ideia de paciência de Jó não confere muito aqui com o livro, né? Com o livro. Eu penso assim até que essa ideia que foi criada em torno de Jó, que ele é um homem paciente, até é para encobrir porque parece que a gente não consegue suportar que alguém se revolte diante do seu sofrimento. A gente não consegue que alguém questione a justiça de Deus. O que Jó está fazendo, mas e aonde que está a justiça de Deus? Né? É muito melhor estar morto do que vivo. Quer dizer, por que Deus me fez para eu viver nessa condição? Então, no fundo, é isso que Jó está falando, né? E aí, aqueles doutrinadores de plantão, não, e daí já querem deitar doutrinas sobre Jó. Não é o momento de doutrinas. Jó conhece a doutrina. Não se precisa falar a doutrina para Jó. Jó precisa de alguém que ouve não só o silêncio, mas também a revolta. A revolta. Então, já chama como se Jó não tivesse coragem. Jó é um homem extremamente corajoso, que tem que ter muita coragem para dizer que a gente está revoltado com Deus, porque as pessoas em volta não querem entender isso. Muitas pessoas acabam se afastando de comunidade, de convivência, comunidade, porque elas não encontram espaço para falar da sua revolta. Logo tem alguém para repreender. A gente não pode repreender quando uma pessoa se revolta, quando uma pessoa põe para fora. Porque se ela não pôr para fora a sua revolta dessa forma, pode ser que ela vai colocar para fora de outro jeito. E aí, muitas vezes, quem sabe, se explica a violência que algumas pessoas cometem sobre si mesmas.
uma pessoa que venha a cometer suicídio, por exemplo, ela não pode ser culpada sozinha do seu próprio suicídio. Vamos dizer, suicídio é um problema na sociedade. Então, dizer, se eu vou... uma das coisas que a gente tem que evitar é essa, de repreender quem está falando. A gente tem que escutar. Não vai evitar as coisas se a gente repreende, mas pode evitar se a gente escuta. Primeiro, escutar. É o mesmo que Jesus fez lá no caminho de Emaús. Lá também aqueles discípulos parece que estão meio revoltados com a morte do próprio Jesus, mas não reconheceram Jesus ressuscitado. Mas Jesus não chegou pregando logo a doutrina. Ele primeiro queria saber o que estava acontecendo no coração daquelas pessoas. Ele ouviu, ele caminhou 10 quilômetros com aquelas pessoas, sem falar praticamente nada. Ele falou também, porque os discípulos dizem que ele falava, mas nem reconheceram Jesus mesmo ele falando. Eles foram reconhecer Jesus quando Jesus teve comunhão com eles. Mas a primeira questão foi ouvir. Ouvir. Não repreender, ouvir, entender, ouvir. Aceitar a revolta da pessoa, para que ela possa, depois da revolta, vem outros momentos. Mas se a pessoa não tem a chance de externar o que ela sente, aí ela vai ficar isso ali dentro, continua, ainda vai ter mais culpa, e aí as coisas acontecem. Então, aqui, por exemplo, ele vai dizer: o seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que amam campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus o destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus o faz calar. Eles quebram os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veja o que ele disse para Jó diante do sofrimento de Jó. Ele está culpando Jó pelo seu sofrimento. Ele está dizendo: olha, Deus é justo, Deus destrói os injustos, Deus destrói os maldosos. E qual é a conclusão? É de que, então, Jó merece passar o que ele está passando. Quer dizer, esse amigo de Jó está dizendo: olha, aceita, você sabe, se você é justo, nada vai te acontecer. Mas se você é injusto, cometeu maldades, cometeu alguma coisa, então vai te acontecer coisas difíceis. O que ele está dizendo, em outras palavras? Que Jó merece o sofrimento que ele está passando. Então, além do sofrimento que ele está passando, além de o Elifaz não ter entendido a revolta de Jó, ainda pregou uma doutrina que vai deixar Jó ainda mais revoltado e, quem sabe, ainda mais doente. Então, Jó vai começar ali, como já falei nas outras vezes, um debate teológico sobre sofrimento, sobre a origem do sofrimento. E ele vai se manifestar que ele não concorda que é assim, porque ele não é uma pessoa tão injusta assim que merece todo este sofrimento. Então ali vai ter um debate, duas visões teológicas. Na Bíblia nós encontramos assim pensamentos diferentes sobre a mesma questão. Quer dizer, depois, no final, a gente vai ver, ainda que Deus também tenha repreendido Jó, ele repreende essa forma
como os amigos de Jó tratam de Jó. Veja, eu tenho me reunido com pessoas, tenho conversado com pessoas, os pastores, as pastoras, os diáconos, né, diaconisas, missionárias, líderes de igrejas, quando se propõem a escutar uma pessoa sofredora e aprofunda um pouco isso, ela vai relatar uma situação de que ela se sente culpada porque alguém disse que a doença dela tem a ver por causa que é o resultado de uma espiritualidade. Significa que é um castigo de Deus, é resultado da falta de certas atitudes. Por exemplo, hoje em dia está muito em voga pessoas pregarem de que se você não dá dízimo, então você pode ser amaldiçoado por Deus. Se você não faz assim, se você não faz de outro jeito, então eu tenho falado com pessoas que se sentem castigadas por Deus, que entendem que Deus está castigando com a doença. Aí às vezes elas perguntam: o que eu tenho que fazer? O que eu ainda tenho que fazer? Eu não estou fazendo direito? Já vi pessoas perguntando isso em programas religiosos, aonde o líder responde nesse sentido, né? Nesse sentido que a pessoa ela precisa fazer alguma coisa ainda, do ponto de vista espiritual, uma ação, uma obra, para que ela seja curada. Quer dizer, não é assim que nós cremos. Nós cremos na graça e na misericórdia de Deus. Doença não é, de uma forma geral, não é castigo de Deus. A doença não é mais vista assim pelas pessoas cristãs. A partir de Cristo, doença não é a forma que Deus usa para impor a sua justiça sobre pessoas maldosas. Como explicaríamos, então, que pessoas que a gente vê que não são tão maldosas, não são maldosas, ficam doentes, sofrem acidentes, pessoas que oram, pessoas que frequentam igrejas? Não é bem assim, não é assim, né? Temos que ir descobrindo nos próximos encontros, nos próximos vídeos, como que é. O que é a doença, então? As pessoas, mas por que Deus permite a doença, né? Essas perguntas assim, né? Por que estou doente? Por que isso aconteceu comigo? Então temos que ir descobrindo. Mas uma coisa que a gente sabe é que não é castigo de Deus. Não é. É possível que doenças, enfermidades sejam resultado, sim, da nossa prática de vida, como consumimos, como produzimos, como é o nosso sistema de vida, né? Atualmente, por exemplo, dezenas de milhares de pessoas possuem problemas respiratórios porque as cidades são muito poluídas. Isso é cientificamente comprovado. Onde existe mais poluição, existem mais pessoas com problemas respiratórios. E a vida é bastante encurtada por causa disso, né? Fumo, álcool, pelo menos exagerado, o jeito como a gente vive a vida, sim, vai causando. E nesse sentido, sim, nós temos responsabilidade. Claro que sim. Mas veja, mas não é castigo de Deus. Doença não é a forma que Deus usa para ensinar. Vamos ver
Como que Deus nos ensina hoje? Vamos acompanhando aqui, vamos descobrindo. Hoje a ideia era, mais uma vez, pontuar muito bem que essa ideia, essa teologia de que você está sofrendo porque Deus impôs sobre ti o sofrimento, não é a teologia que nós cremos. Ser a teologia, a espiritualidade que nós seguimos. Então, imagina, você está doente, você está revoltado e ainda se sentir culpado porque você não orou que chega ou não fez alguma obra espiritual. Não, não é por causa disso. Evidentemente que você é amado, amada por Deus, mesmo estando em sofrimento, mesmo estando doente. A doença não significa que Deus te abandonou, que Deus deixou de te amar. Deus está ali, Deus conhece o sofrimento em Cristo. O apóstolo Paulo tem como que ele entendia assim, quando estou fraco, é que eu me sinto forte, porque daí eu vivo pela graça de Deus. Quando estou forte, é possível que o apóstolo Paulo pensasse que não está vivendo muito bem pela graça de Deus, está vivendo mais pela sua força. Então, graça de Deus não está diretamente relacionado a ser saudável, a ser forte. A graça de Deus também está presente na fraqueza, na doença. Vamos então aos poucos compreendendo isso. O importante é dizer para ti, tu és amado, tu és amada por Deus também na doença. Ali sim, quem sabe em silêncio, Deus está compreendendo o teu silêncio e quem sabe a tua revolta. Ele escuta o que tu tens para dizer, mesmo que tu tenhas queixos contra ele, contra Deus. Olha, Jesus Cristo, Pai, por que me abandonaste? Jesus Cristo também teve o seu momento de revolta. Esse momento a gente precisa respeitar nas pessoas. A gente precisa deixar as pessoas dizerem e a gente escutar e deixar isso ecoando aí na nossa vida. Não repreender nesse momento da revolta, não é necessário dizer doutrinas para a pessoa. Não é a hora. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu quero deixar aqui o meu abraço especial para o pessoal que eu vejo aqui no celular. No momento deve ter mais pessoas. Mas a Lone Ginzel, a Lourdes Knakzinski, o Dirceu, e certamente aí na companhia da família, da Loena e do Augusto, né? Um abraço. E a Geni Kassen, e o Christian, meu colega Christian e família, lá de Coronel Barros. Um abraço para todos e todas vocês que nos assistiram ao vivo hoje e que vão nos assistir em outro momento. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e que todas as pessoas que se sentem entristecidas, enlutadas e revoltadas, que possam encontrar um ouvido atento, aberto, amoroso para ouvir. Porque um ouvido aberto, amoroso, salva pessoas. Que a paz seja contigo, agora e sempre. Amém. Luana, pode passar? Ué? Foi o gatinho lá?